qual o significado de calos na região do bulbo? Vejo muitas pessoas com este calo. Então, qual é o significado desses calos nessa região do bulbo cerebelo? Então, o Bob vai me ajudar nessa identificação para ficar fácil para vocês. Qual é a localização desse ponto reflexo, né, dos dois pés, bem nessa base aqui, tá, gente? Então, tronco cerebral, bulbo cerebelo. E por que algumas pessoas têm nessa base, né, de acordo com a pergunta da Aline, e desenvolvem ali uma calosidade? Vocês que estão acompanhando aí, já viram pessoas, sim ou não, com essa calosidade nessa região de base aqui do hálux, né? Então, tronco cerebral está mais aqui na beiradinha, na lateral, coluna cervical, bulbo cerebelo vai estar um pouquinho mais para cá, mas normalmente o calo se desenvolve, ou a calosidade, nessa área aqui, ó, da base do hálux, né? Em qualquer um dos pés. Já viram, sim ou não? Uma calosidade nessa base, né? Eu falo base porque é bem aqui, né? Na base do hálux, tá? Inclusive, tem pessoas que até retiram essa calosidade com o podólogo e, em alguns casos, essa calosidade retorna, né? E ela volta ali ao lugar de origem, certo? Por que acontece isso? Vamos lá, Aline, para sua resposta. Existem algumas possibilidades, tá? Mas a principal, né? Vamos colocar duas principais aí. Primeiro, na anamnese estratégica, avaliar se essa pessoa não tem problemas na coluna cervical. Filhos, mas a coluna cervical não vai estar localizada aqui na lateral? Sim, e alguns vão ter esse calo mais projetado para a lateral do pé. Mas outros vão ter, de fato, a calosidade ou o calo projetado mais na base. E aí vem uma outra possibilidade, além de avaliar problemas na coluna cervical, tá? É o primeiro ponto. Porque se a pessoa tem problemas na cervical, tem um segundo ponto para juntar com esse, tá? Dependendo da pisada dela, da projeção de força, se é, por exemplo, mais para ponta, né, ou mais jogando para lateral, essa área aqui, né, como outras áreas do pé, onde a pessoa projeta a força dela, se existe uma maior sensibilidade naquela região, e por que existe maior sensibilidade? Porque ela tem naturalmente um problema ali naquela área, ou é uma área defasada, né? Toda vez que tocasse, ou um sapato ali, né, fizesse ali um aperto ou algo do tipo, né? Principalmente nessa área de planta do pé, ó, ou lateral do pé, o que acontece? Ia ficar dolorido, incomodando, fisgando, né? Às vezes doendo até mesmo, com uma dor mais intensa. Então, o nosso organismo, de forma inteligente, para arrumar um paliativo, um meio termo, até que a causa seja, por fim, solucionada, ele cria um calo. Então, todas as áreas de calosidades no pé, vão ser áreas de atrito, vão ser áreas de projeção de força. E vão estar relacionadas, gente, com uma maior necessidade de cuidados daquela área ou ponto reflexo. Então, nesse caso aqui, vamos fazer um resumo em duas, né? Verificar a saúde da coluna cervical e a pisada da pessoa, porque aí esse calo pode estar sendo criado por isso. Filhos, mas e algum problema relacionado ao cérebro, né? Porque tem ali também uma área relacionada ao cérebro também. Lembra que eu falei que existem algumas possibilidades? Mas normalmente, gente, a gente começa avaliando a parte fisiológica que envolve a área de musculatura, a área óssea. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está protegido dentro do nosso crânio, né? Da caixa craniana ali. Então, essas áreas de maior impacto, quando a gente fala, né? A gente tem aqui coluna, tem toda uma área ali, né? Em volta de crânio que protege. Então, para a gente chegar a atingir lá, né? Vamos dizer, a área cerebral, né? O ponto de área cerebral, a gente avalia aquelas áreas que têm imediatamente um sofrimento maior, vamos dizer assim, que é a área cervical, é a área de musculatura, entendeu? E também a gente coloca aí na área de avaliação também
a questão cerebral, mas a princípio, coluna e pisada. Então, aí respondemos a pergunta, assim, de uma forma bem objetiva da Aline. Agora, a gente tem que entender, então, mais a fundo de coluna vertebral? Sim. Tem que entender mais a fundo como funciona os calos e calosidades para essa questão de pisada e tudo? Sim. Então, essas aulas aprofundadas, gente, estão disponíveis na comunidade Pegando no Seu Pé. Então, tem aula de coluna vertebral, tem aula de calos, calosidades, questão de pisada, que é para ajudar a aprofundar este conhecimento, tá bom?